Então, que foi a primeira Revolução Industrial? Ela aconteceu apenas na Inglaterra. Então, foi a lembra aquele esqueminha? Manufatura, maquinofatura, indústria, né? Foi um processo de muitos e muitos anos que levou o trabalho artesanal a se tornar industrializado. Por que pão artesanal é mais caro que pão de padaria? Porque o pão artesanal tem fermentação artesanal que você faz lá, sei lá o nome do trem, demora muito tempo para fazer. É impossível de você fazer um pão artesanal numa escala industrial, produzir muito, tá? Outra coisa é quando você consegue produzir um grande número de unidades de mercadoria no menor tempo possível, explorando o máximo dos trabalhadores possível, né? Isso é chamado de mais-valia. Enfim, Marcos, assistam uma próxima aula aí, que é de sociologia, e tem bastante coisa falando sobre teoria marxista, fundamental, tá, pessoal? Seja você de esquerda ou não tem nada a ver, tá? O marxismo é paradigma teórico e todo mundo deveria entender, ler, ver o que esses caras, eu digo Marx e Engels, falaram aí, que deram tanto bafafá e até hoje a gente se refere, tá bom? É nesse lugar, nesse momento que esses caras estão produzindo essas teorias, tá? Bom, então a Revolução Industrial, ela se concentrou na Inglaterra, na indústria têxtil, tá? Então, a galera ficava lá costurando paninho por paninho, bordadinho por bordadinho. Aí faz o quê? Começa a fazer um monte de roupa, todas parecidas, né? Não tem mais, então tira o caráter de artesanal da fabricação de roupas, né? E acontece o uso aí do carvão, né? Então eles começam a queimar carvão lá, aquelas minas e tal. É muito clássico esse tipo de indústria. Eu acho que é bem aquela ideia que a gente tem daquelas crianças tudo regaçada, trabalhando 18 horas em condições subhumanas, etc, etc. Essa foi a primeira Revolução Industrial, tá? Mas aqui, a gente já tá um pouquinho mais para frente, tá? Por quê? A Europa, ela faz o quê, gente? A Europa, todos os países, tá? Eles passam a dominar o mundo. Por quê? Porque a Europa não tinha mais o domínio da América, tá? A América toda já tinha praticamente, estava já estava toda independente, já tinha sua própria legislação. Então, a Europa, principalmente a Inglaterra, não tinha mais a exclusividade de mercado que tinham anteriormente. Os caras estavam perdendo dinheiro. Agora, se a pessoa tem muito dinheiro, ela aceita perder dinheiro, né? Para um pobre, perder R$ 10 é uma tristeza. Tristeza. Agora, imagina essa galera que deixou de ganhar milhões de merréis aí na época, tá? Eles reagiram. E eles reagiram da maneira mais desumana possível, tá? Eles dominaram o resto de todo mundo. Então, a partir da segunda metade do século XIX, desculpa, a gente está falando da neocolonização, tá? Do imperialismo europeu. Por quê? Porque os caras olham para a África e para a Ásia, que estavam suavão lá, tinham suas tribos, olha eu, super antropóloga de merda. Tinham ali suas próprias culturas, suas próprias formas de organização social, não estavam inseridos na economia capitalista. A galera tá lá de boa, né, vivendo sob seus próprios sistemas políticos. E aí, vocês já viram o mapa da África? Não é tudo assim, tipo, tem país que é quadrado, tipo, é tudo quadradinho. Os caras fizeram o quê?
Inglaterra, França, Alemanha, que estava se formando, tá? Ainda. Bélgica e Holanda. E depois entra Estados Unidos e Japão, mas eles não estão nesse momento da partilha, tá? O que essa galera faz? Essa galera que tinha acabado de passar pela segunda revolução industrial, que a gente já vai falar, tá? Essa galera toda pega, senta um dia lá, os poderosão, aquele bando de homem branco, velho e rico, nojento, tipo, sei lá, pega uma foto do nosso Congresso Nacional e imagina que são esses mesmos caras, tá? Eles pegaram. Olha isso, gente, sério. Eles pegaram um mapa da África, da Ásia e falaram assim: nós vamos fazer a partilha. Aí os caras pegaram a régua, aqueles tiozão nojento, sabe? Pegaram a régua, passaram a régua e falou: isso aqui vai para a Bélgica, isso aqui vai para a França, isso daqui vai para a Inglaterra, isso daqui vai para a Alemanha. O Portugal também ficou com uma coisa outra que já tinha, na verdade, né? Então, os caras falam assim: a gente está sem explorar ninguém agora que as colônias se independizaram da gente, pera lá, que falta o resto do mundo para a gente dominar. E é exatamente isso que eles fazem, tá? Exatamente isso. Então, gente, sabe essa galera que reclama que o Boulos vai invadir a casa? Não é o Boulos que invade a casa, tá? Quem invade a casa é a potência imperialista e europeia. Foram isso que eles fizeram com o Brasil, foram isso que eles fizeram com o resto do mundo, e é isso que eles vão fazer para o resto da vida, porque eles moram em lugares assim, que eles já acabaram com toda a natureza, com todos os recursos possíveis daquele lugar, e eles estão de boa, entendeu? Eles estão de boa enfim, redistribuição, reparo histórico, esse tipo de coisa. Por isso, tomem muito cuidado com falar, ai, nossa, na Europa não é assim. Ai, nossa, o pessoal é tão cult lá na Europa. Ai, nossa, vocês têm que ver, sabe? Educação, saúde para todos. O Brasil também pode ter dinheiro, o Brasil também tem dinheiro para isso, tá, gente? Mas o dinheiro dessa galera aí não é deles, tá? Eles dominaram e exploraram muita gente, mataram muita gente, dizimaram culturas para eles poderem estar no topo da cadeia alimentar capitalista. Tá, pessoal? Então vamos ter um pouco menos de inocência, um pouco menos de síndrome de colonizada em relação às potências europeias. Porque se eles precisarem invadir, a gente normalmente eles vão, sem problema algum, tá bom? Então o que foi aí essa neocolonização imperialista? Foi um movimento de domínio, conquista e exploração política e econômica das nações europeias industrializadas, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, sobre os continentes africano e asiático. Então, vamos tentar entender por que rolou essa neocolonização. Bom, como eu estava falando para vocês, esses países estavam passando pela segunda revolução industrial. O que foi a revolução industrial? A segunda revolução industrial sempre existiu e sempre vai existir. A política, da maneira como a gente conhece, ela é institucionalmente burguesa, né? Ela não é feita para que a gente reivindique e conquiste, certo? Ela é feita para que a gente simplesmente se ferre, né? Ela não é para que nós conquistemos mais privilégios, que a gente consiga participar, consiga reivindicar, tá? E isso a gente vai entender aqui nas próximas aulas. A gente vai olhar criticamente para todos esses processos políticos e entender por que a gente só se ferra e por que a gente só se aliena nessa história toda, tá bom? Então, a segunda revolução, ela foi o quê? Ela representou numa busca de aumentar a produtividade para aumentar o lucro. Quando a gente tiver... Por que capitalismo? O livro do Marx chama O Capital. O capitalismo. Porque
o objetivo último de tudo é o lucro, é a concentração de renda, é a desigualdade, tá? Esse é o objetivo do capitalismo, tá? Não tem como, gente. Essa coisa de que capitalismo sempre existiu é fake, de que é o melhor sistema é fake, tá? São as mentiras que contam pra gente desde cedo aí, pra gente aceitar essa situação de exploração ad infinitum aí, que a gente, infelizmente, vive, tá? Então, essa segunda revolução industrial, ela apresentou muitos avanços tecnológicos possibilitados por pesquisas científicas para o aperfeiçoamento industrial. Então, tecnologia, ciência, positivismo, avanços tecnológicos, uso de outros tipos de combustível. Tudo isso começa nessa época e dá o tom até hoje aí, né, da nossa vida, da nossa economia, do nosso sistema, em nível macro e micro, tá? Bom, também foi essa busca por novos materiais, tecnologias e métodos de produção para ampliar lucros. Então, que a gente fala do Fordismo, né? Que o cara lá, o Ford, ele inventa esse sistema de produção, que é a especialização máxima dos trabalhadores. Então, você aliena o trabalhador do processo produtivo para que ele se concentre apenas numa tarefa repetitiva, que ele tem que ficar lá o dia inteiro fazendo. Ele não sabe montar o carro, mas aquele parafusinho da porta, o cara aperta com uma beleza. Né? Então, ele simplifica o processo dos carros e ele cria o primeiro carro popular. Eu estava vendo, não sei aonde, mas que o primeiro Ford custava $50. Né? Claro que $50 em 1900 era uma grana, mas mesmo assim $50. Né? Torna um produto que era um produto extremamente de luxo acessível. Por quê? Porque o capitalismo precisa de mercado consumidor. Se não tem quem consome, não tem capitalismo, tá? Guardem isso. A importância do mercado consumidor. Isso vai ser fundamental para quando a gente discutir proclamação da República e abolição da escravidão, certo? Bom, então tá. A Revolução Industrial, ela também desenvolveu aí esse uso de outros combustíveis, tá? Como petróleo, o motor a combustão, o aço, o uso das forças das águas para gerar energia elétrica, ou seja, é aí que cria-se as usinas hidrelétricas, tá? E os países que fazem parte, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, que não tinham passado pela sua revolução industrial, mas já estão passando pela primeira e pela segunda. A Inglaterra também passa pela segunda revolução industrial, então ela se automatiza e se desenvolve ainda mais. E depois entram também Estados Unidos e Japão, principalmente quando começa a estourar as guerras e essa galera desponta em relação à indústria bélica. Falaremos sobre isso, tá? Então, o que esses caras fazem? Esses caras, eles têm o quê? Um excedente de produção industrial. E eles estão concorrendo entre si. Só que, gente, tem 50 habitantes na França, 65 no país de Gales, 12 pessoas na Holanda, tudo idoso. Não é que nem o Brasil, que tem milhões de pessoas. Sei lá quantas pessoas tem no Brasil, mas são muito mais pessoas, né? São países muito pequenos, limitados. Então, o que esses caras fazem? Bom, eles vão buscar outros mercados consumidores para os seus produtos industrializados e não só buscar outros mercados consumidores, eles vão buscar o que barateia? O que barateia um produto? Mão de obra, quanto menos você pagar, mais barato é o produto, teoricamente, tá, gente? A gente sabe que não é assim.
Quanto menos pagam a mão de obra, o produto nunca fica mais barato. Vocês já viram algum produto ficar mais barato? Eu nunca vi, eu sou dos anos 90, eu nunca vi. Uma coisa, putz, nossa, esse produto no ano passado custava R$10, esse ano custa 7. Nunca vi isso na minha vida, tá? Então, eles vão abaixar os salários, mas eles não vão abaixar o valor das coisas, tá? É aquela coisa. Por que o salário mínimo sempre aumenta, teoricamente, todo ano, tirando um governo preso e fake? Porque a inflação, né? Porque a gente não consegue comprar a mesma coisa com o mesmo dinheiro cada vez de um ano para o outro. A inflação aumenta, o valor da moeda oscila, tá? Então, essa galera precisa fazer o quê para diminuir o valor, para aumentar os seus lucros? Eles precisam encontrar outros lugares que eles possam explorar livremente a matéria-prima, né? Por que as florestas da Europa conservada? Porque eles acabaram com todas as outras florestas do mundo inteiro. Tá bom, gente? Vamos ser menos inocente aí, tá? E agora é que entra um negócio, né? Porque pode vir o pessoal cristão falar, mas professora, como que esses caras tiveram a coragem de invadir, né, os capitalistas mesmo, a galera que defende a propriedade privada, que são eles. Eles defendem a propriedade privada. Como que eles também invadem a propriedade dos outros, né? Qual que é a justificativa? O que legitima? Gente, aqui a gente está num ponto central, tá? Sabe essa coisa que o pessoal fala nem esquerda nem direita, não existe isso de ideologia. Gente, muito cuidado com isso, tá? Porque se a gente acha que a ideologia não existe, é porque ela tá tão intrínseca e entranhada no nosso ser que a gente nem percebe, tá? Então, tomem cuidado com tudo aquilo que é construído socialmente para que a gente aumente nossa vontade de consumir, certo? Bom, então vamos tentar entender o que legitimou, né? O que deu as bases aí para esse domínio europeu imperialista sobre a África e a Ásia. E agora eu gosto muito de falar sobre isso, porque é o surgimento da disciplina mais linda e libertadora do mundo, que se chama antropologia. Todos deveriam estudar antropologia. Antropologia deveria ser ensinada no ensino básico, na creche. A criança aprendeu a falar, também vai aprender um pouquinho de antropologia. Mas como surge a antropologia? Nesse momento, tá? Então, teoricamente, Darwin tá, né? Tá no auge. O marxismo entra também nisso aqui, um pouco de teoria de evolucionismo social, tá? Mas nesse momento surgem para embasar justamente todo esse domínio político-econômico e cultural as teorias raciais europeias, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o evolucionismo social e o darwinismo social, tá bom? O evolucionismo social, ele classificava a sociedade em 3 estágios de evolução diferente. Por isso que você nunca vai ver um antropólogo falando em evolução. A gente tem um trauma. Se você começa a falar de evolução, a gente, não, peraí, evolução não, peraí, não existe melhor do que ninguém, todo mundo é foda, todo mundo tem suas particularidades, não vamos comparar, vamos, né? O antropólogo tem um trauma, porque a antropologia surgiu aqui. A antropologia, ela surge porque os imperialistas, eles começam a contratar intelectuais para estudar essa população, essas populações locais, para eles conseguirem entender as organizações sociais, políticas e econômicas locais justamente para dominar, tá? E a teoria que embasa tudo isso é o evolucionismo social, que a sociedade pode ser dividida em 3 estágios: selvageria, barbárie e civilizada. Adivinha qual que é o melhor? O top, como diriam os héteros. Civilizado.
Adivinha quem é a única sociedade civilizada no mundo? A Europa, tá? Então, os bárbaros, os africanos e os asiáticos, eles eram considerados bárbaros. E alguns povos que eles falam, tipo os pigmeus nômades da Austrália, eram selvagens, tá? Tem também, ainda existe, tá? Tribos anarquistas, ou seja, sem a questão de hierarquia e de poder, tribos nômades do deserto do Saara, tá bom? Então, essa galera aí era classificada como, meu Deus, sabe? A gente aqui, a gente é industrial, a gente é cientista, a gente sabe mais, nós somos os melhores. Olha nossas ruas, elas têm calçada de pedra, aqui é tudo, aqui era tudo mato, mas agora tem essas grandes indústrias, essa galera da cidade que vai e vem, tá? E nós somos civilizados. Então, dominar, colonizar, passa a ser encarado pelos grandes, maravilhosos, incríveis europeus como uma missão civilizatória, tá? Ou seja, as sociedades inferiores deveriam assimilar a cultura europeia para ascender nas etapas de evolução da sociedade e se tornarem civilizadas, ou seja, tecnológicas, científicas, capitalistas e cristãs, e o mais brancas possíveis. Bom, tem até essa parada do evolucionismo social, que eles fazem uma análise de comparação de crânios. Então, eles pegam, tipo, tá vendo? O crânio aqui do africano, da porção centro-oeste aqui da África, o crânio dele tem a medição tal e tal e tal. Do asiático tem a medição tal e tal e tal. E do europeu, olha aqui, ó. É perfeita a medição. Ou seja, enquanto esses caras não tiverem o mesmo crânio que nós, eles vão ser inferiores e eles merecem ser dominados. Porque a gente está levando a palavra da libertação. É que nem missionário evangélico que vai pregar para índio. É a mesma coisa, tá, gente? Galera acha que tá arrasando. Que, nossa, se eu não levar a palavra de Deus pro índio, o índio vai pro inferno, cara. O índio nem tem inferno, irmão. Como que o cara vai pro inferno se ele nem tem inferno? Quem é você para falar que você sabe da palavra de Deus? Né? É a mesma coisa, tá, galera? É a mesma coisa quando a gente tenta impor a nossa visão de mundo, a nossa ideia para alguém, tá? Na base da violência. Então, por exemplo, não sei se vocês viram que o governo gastou 26 milhões com monitoramento de contas de YouTube que podem falar mal do governo, etc. Tá? E estão bloqueando, ou então com processos. Tem ataques de hater, de bot, isso acontece muito. Tá? Por quê? Porque ou você pensa exatamente do jeito que querem que você pense, ou você não merece pensar, tá? Isso é imperialista. É você impor uma visão de mundo, um pensamento, uma religião, uma cultura, tradições que não cabem, tá? Que não fazem sentido. E impor porque considera a sua a melhor. Então, cuidado com o imperialismo que existe dentro de cada um de nós. Tá bom, queridos e queridas? Então, a dominação colonial foi legal e moralmente aceita pelos brancos. Ninguém tinha pesadelo, não, porque estava matando tribos e tribos lá, viu, galera? Tava tranquilo. Eles estavam achando que eles estavam arrasando, que eles estavam fazendo bem. Mas olha só, como convém, né? Como convém, como essa teoria é aceita, né? Como ela simplesmente encaixa aí para a galera justamente poder dormir sem peso na consciência à noite. E o quanto isso é grave, tá bom? O darwinismo social, ele postulava... Gente, o Darwin arrasou. Falando de biologia, tá? Deixe o Darwin na biologia.
Não podemos trazer o Darwin para a sociologia, beleza? Não cabe. Darwinismo social. Na luta pela sobrevivência, somente as nações e raças mais fortes e capazes sobrevivem. Não parece discurso de nazi, de nazista? É exatamente isso que eles usaram para exterminar todos os judeus, né? Por que a gente se sensibiliza com o judeu, mas não se sensibiliza com a população europeia? Com a população dos diferentes países da África e da Ásia? Porque algumas vidas valem tanto e outras não valem nada, tá? Isso é do século XIX, galera. A gente está no século XXI. Faz 150 anos para mais. E a gente está discutindo isso ainda. Caído. Caído. Prestem atenção. A ideologia é uma coisa muito forte. Ela é muito forte. Ela entra e ela domina o nosso modo de ver o mundo. Então, tomem cuidado, tá bom? Então, o europeu, a Europa, passa a ser o modelo padrão de sociedade, né? E até hoje é. Mas o que ninguém gosta de falar, mas que é mais pura verdade, é que o imperialismo europeu é a principal causa de guerras e miséria econômica dos países africanos e asiáticos atualmente. Quando a Europa partilhou a África da maneira tipo, que eles simplesmente pegaram um mapa e passaram a régua e fizeram cada um seus país de que iam dominar e explorar e exercer sua influência imperialista, eles acabaram colocando sob o mesmo território tribos inimigas e que geraram guerras civis sangrentíssimas. Assistam Tiros em Ruanda. Assistam Tiros em Ruanda e vejam o quanto a Bélgica e a ONU simplesmente fecharam os olhos e viraram as costas para um dos maiores massacres que já existiram no continente africano. Tá? Então, essa coisa de Black Lives Matter, isso daí não há hashtag que baste para a gente falar sobre isso. Tá bom? Assistam Tiros em Ruanda se vocês tiverem estômago.